Quem que pode ser sócio? Na prática, qualquer pessoa, né, maior de idade, obviamente, né, e até que seja emancipado. Às vezes um menor de idade precisa ser emancipado, então ele tem que seguir os princípios do direito civil, né, então tem que responder pelos seus próprios atos, né, então essas questões. Estou tirando isso, você pode ter estrangeiros como sócio, menores de idade não pode, a não ser que seja emancipado, tem uma regra específica, não vamos entrar no meio. Parentes podem ser sócios? Podem, não tem nenhum impedimento para isso. O problema são as relações, tá? A gente vai conversar sobre isso. Desconhecidos podem ser sócios? Podem, não tem também nenhum impedimento que faça isso. Só precisa ter uma relação de confiança, né? De uma forma geral, a experiência que nós temos é que pessoas que são profissionais de mercado, que não existe um relacionamento, por exemplo, não tem um vínculo sanguíneo, né, um parente, alguma questão, acabam tendo bons resultados. Agora eu vou relatar até a minha experiência, né? Eu, durante muitos anos, eu fui sócio da minha esposa, e nós funcionamos por diversos anos a empresa, e foi muito bem sucedida essa sociedade. Inclusive a empresa existe ainda, é importante deixar claro, sempre foi muito bem sucedida, justamente porque aconteceu um aspecto muito importante. Sempre foi respeitado os limites técnicos e operacionais que cada um dos sócios eram responsáveis. O que eu quero dizer com isso? O sócio, ele tem um conjunto de atividades e responsabilidades que deve ser direcionado para ele. E o outro sócio, ou os outros sócios, têm um conjunto de atividades e responsabilidades que devem ser direcionados para eles também. E a regra é clara: eu até posso fazer e saber fazer as atividades dos demais. Aqui entre nós convém que saiba, por uma questão de férias, por exemplo, de uma ausência, por exemplo, um período de doença, de afastamento, então convém que saiba, mas é importante que se respeite os espaços. A sociedade que eu tive com a minha esposa durante 15 anos, ela foi muito frutífera justamente porque, ainda que nós fôssemos casados, né, ainda assim a gente sempre respeitou os espaços. Então minha esposa cuidava de determinadas tarefas e eu não me envolvia nessas tarefas, e eu cuidava de tarefas e ela não se envolvia nas minhas tarefas. Entenda, nós conversávamos sempre sobre planejamento estratégico, a gente trocava ideias e opiniões, mas na hora da execução das tarefas, sempre perguntei para ela o que precisava fazer, ela sempre perguntava para mim, mas na hora da execução, ela confiava plenamente no que eu fazia, e eu confiava plenamente no que ela fazia, e a coisa funcionava. Agora, entenda que essa confiança também, principalmente quando não há uma relação consanguínea, né, parentes, essas questões todas, a gente precisa também ter um cuidado nesse sentido, tá? A gente vai falar de prós e contras, né, nesse sentido, mas é importante, não importa, seja parente, seja um profissional, seja um estrangeiro, até se for o caso, não tem nenhum impedimento, a legislação não impede que um estrangeiro não tenha empresa no Brasil, pelo contrário, às vezes até estimula essa questão, não tem nenhum impedimento legal para isso, tá? Mas o importante é que você respeite o seu sócio dentro das competências que lhes são direcionadas, especialmente quando falamos de fato em competências, ou seja, um determinado sócio, por exemplo, é muito bom em vendas e o outro sócio é muito bom em processos técnicos. A coisa é simples, o sócio de vendas vai fazer vendas e o sócio de processo vai cuidar de processo. A coisa funciona dessa maneira. A gente pode aprender as atividades entre ambos, mas você respeita o que for decidido, está decidido, né? Então essa é a questão. Conversamos, estabelecemos premissas? Sim. Conversamos sempre? Sim. Definimos as linhas estratégicas? Com certeza. Na hora da execução, o sócio ele tem plenas condições de assumir a responsabilidade daqueles atos, principalmente seguindo os princípios de governança. O que é a governança? É o respeito às regras do jogo, ou seja, é o princípio da moral, né, das atividades, do respaldo jurídico, da transparência, ou seja, você confiar no que o seu sócio faz,
do que a sua sócia faz, e isso presta contas. Então não é porque você dá liberdade para o seu sócio que não vai ter controle nenhum. Pelo contrário, a liberdade pressupõe que você preste contas para o seu parceiro de negócios. Então, por exemplo, na House of Startups eu tenho meu sócio, Thiago Bispo, né? Ele é meu sócio de negócio e ele é um cara responsável por vendas. Ele gosta muito de vendas, ele tem bastante experiência com vendas, ele é especialista na área financeira, então ele cuida dessas questões relacionadas à captação de recursos, ao relacionamento com os aspectos de vendas. Ele é muito bom nisso e eu confio plenamente nessa questão. Por quê? Porque ele segue os princípios de governança, ou seja, ele faz as atividades, nós conversamos sobre os planejamentos estratégicos e na hora que precisa ser feita a atividade ele vai lá e faz. E está tudo certo, é assim que funciona. Da mesma forma que eu sou uma pessoa que segue fluxos, processos, desenvolve esses fluxos, esses processos, conheço treinamento, então eu me responsabilizo pelas atividades processuais, pelos processos técnicos da House of Startups, eu me responsabilizo pelo relacionamento com os mentores, o treinamento com os mentores, presto contas para o meu sócio também, nós trocamos informações, a gente periodicamente faz as reuniões de planejamento. Quando eu falo periodicamente, é semanalmente, a gente faz, um presta contas para o outro, pergunta as coisas para o outro, definimos os planos estratégicos e a coisa funciona com uma maravilha. Na hora que ele tem que executar as atividades, ele executa, eu confio plenamente. Na hora que eu executo as atividades, eu vou lá e executo, ele confia plenamente nas atividades. Ambos, os dois, prestam contas continuamente sobre suas atividades. Esse é o princípio da governança, esse é o princípio da confiança entre as pessoas. O problema da sociedade com parentes é que é difícil você encerrar a sociedade, né? Porque gera clima, né? Gera o climão. Então pode não acontecer relações, digamos assim, que sigam princípios profissionais. Por isso que a sociedade que eu tive com a minha esposa, que tenho ainda com a minha esposa já há muitos anos, ela funciona muito bem porque a gente segue esses mesmos princípios, ainda que tenha um relacionamento de parentesco, mas mesmo assim a gente estabelece regras específicas. Ela cuida de atividades, eu cuido de outras atividades e cada um responde por essas atividades e prestamos contas um para os outros, tá?